Rafael, boa tarde, Boa tudo bem? tarde, obrigado. Gostaria de começar só com uma consideração inicial, que isso aqui seria um debate, mas a gente teve um pouco de dificuldade de encontrar gente da posição contrária. Eu até me surpreendi porque eu imaginei que seria fácil encontrar gente que viesse falar a favor da legalização do aborto. Mandei e-mail para 6 pessoas, uns responderam, outros falaram que entrariam em contato em breve, ou em breve nunca chegou, e outros disseram que não tinham interesse. Mas só fazendo essa consideração inicial, já gostaria de partir para a primeira pergunta. Por que o aborto, na sua opinião, não é uma questão de saúde pública? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Estamos aqui, eu acho que o contraditório é fundamental. Depois da minha apresentação no STF, várias pessoas que fizeram um debate sobre esse tema falaram desta dificuldade sobre arrumar pessoas por contraditório e, ao meu ver, isso está muito motivado porque muitos argumentos de quem defende a descriminalização do aborto era baseado em mentiras, né? Em falácias, mentiras, sofismas, e aí realmente ficou difícil para eles depois. Bom, mas agora respondendo a sua pergunta, por que não é um problema de saúde pública? Porque, por definição, alguma coisa para ser dita como problema de saúde pública, ela tem que preencher alguns critérios. Sendo que o critério mais importante é você ter uma relevância em mortalidade ou em morbidade. Como eu mostrei lá no STF em agosto, a mortalidade por aborto no Brasil inteiro, e quando eu falo aborto, eu não estou falando só de aborto ilegal, não. Estou falando de qualquer tipo de aborto. Aborto espontâneo, aborto natural, aborto legal, aborto que preenche os requisitos legais. Esse aborto tem uma mortalidade materna 3 vezes maior do que a mortalidade materna muito alta do Brasil. Esse número total chega a mais ou menos 50, 70 mulheres por ano no Brasil inteiro. Então esse número de forma nenhuma caracteriza como um problema de saúde pública. Ao meu ver, muito pelo contrário. Se você liberar o aborto, aí sim você vai provocar um problema de saúde pública, por 2 motivos. Primeiro, por hiperlotação das maternidades, que já são lotadas para parto, a gente agora vai ter a fila do aborto, né? E além disso, porque vai aumentar a mortalidade materna, porque, como eu já falei, o aborto legal no Brasil não é seguro. O procedimento do aborto, ele não é um procedimento isento de riscos, ele tem riscos tanto imediatos quanto a médio e longo prazo. Então aí sim, ao meu ver, seria um problema de saúde pública. Ah, entendi. Você falou que aumentaria a fila do SUS porque também teria mulheres agora, não só para parto, mas para aborto. Sim. Mas essas mulheres já não vão para lá quando fazem, por exemplo, um aborto legal? O aborto legal, ele é permitido em 3 situações, né? É a situação da anencefalia, liberada recentemente pelo STF, risco de vida materna. Essas duas respondem por um número muito pequeno. 97 a 98% advém de estupros ou supostos estupros, porque atualmente uma portaria do Ministério da Saúde, ela não exige o BO. Então basta a mulher dizer que foi estuprada e ela já tem direito ao aborto. E a gente sabe que grande parte desses casos é mentira, né? A pessoa chega, como não precisa ir em delegacia nem absolutamente nada e vai. De qualquer forma, esse número ele é pequeno no Brasil. Caso o aborto ele seja liberado, eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer o que acontece nos outros países. Vai aumentar o número e, ao meu ver, vai inclusive se tornar um método contraceptivo. Então, várias que hoje teriam algum tipo de cuidado para engravidar vão deixar de ter. Recentemente teve uma matéria numa revista que eu não quero dizer o nome, mas uma revista conhecida, não quero dizer o nome, não lembro exatamente o nome, teria que olhar, falando que na Groenlândia você tem mais aborto que parto. E uma garota de 20 e poucos anos dizendo que já estava no 5º aborto no período de 2, 3 anos. Então não tem a menor dúvida que isso vai acontecer no Brasil. Por isso que eu digo que vai haver a fila do aborto e hiperlotar as maternidades já lotadas. O argumento que você vê muito da parte contrária é que o aborto acontece de uma forma ou de outra, sendo legalizado ou não. E hoje em dia o aborto seria um instrumento a favor de privilégio dos ricos, que vão em clínicas particulares e conseguem fazer o abortamento. Até que ponto que para você isso é verdade? Qual a sua opinião? Olha, qualquer crime ele sempre vai existir com repressão ou sem repressão, mas com certeza você liberando você vai aumentar. Dizer que qualquer pessoa não tem medo de ser presa, você para fazer um aborto está cometendo um crime, colocando outras pessoas cometendo crime. Nem todo mundo vai se sujeitar, se colocar no risco de ser presa, de estar numa clínica clandestina e de repente a polícia chega lá e prender. Então, ao meu ver, isso por si só já é algum tipo de limitador. Então, para mim é uma coisa óbvia, qualquer coisa que é criminalizada, você vai ter um número menor. Não é verdade que qualquer pessoa que faria um aborto
legal faria o mesmo se for criminoso. Uma pessoa pode urinar na rua sabendo que não vai acontecer nada e caso tenha algum risco de ser preso, ela deixar de urinar na rua e segurar aquela urina para ir no banheiro. Então, ao meu ver, a situação é absolutamente igual. Não só isso, se a pessoa sabe que aquilo ali não é um crime, ela não vai ter preocupação nenhuma, não estou falando de qualquer pessoa, mas dependendo da pessoa, ela não vai ter preocupação em engravidar. Porque ela sabe que caso engravide, ela pode fazer o aborto. O próprio parceiro pode induzi-la a fazer o aborto ou solicitar fazer o aborto. Então, para mim, é uma questão de lógica. Se você libera, você vai aumentar. Eu sou contra, do ponto de vista de princípio, né? Nada religioso, nada filosófico. Agora, não é crível, ao meu ver, que o número não sendo crime ou sendo crime é absolutamente igual. Eu entendo o seu ponto de vista, mas eu penso assim, o aborto é um processo, o abortamento que é um processo, né? Aborto seria... Sim, o abortamento é um processo nocivo para a mulher de qualquer forma. Todo mundo em sã consciência sabe que o aborto é algo errado a se fazer. Então, eu não sei se existe, gostaria que você me esclarecesse, existe de fato essa conexão entre aumentar, porque na minha opinião, a mulher sabe que o aborto é algo nocivo. Então, quando ela toma essa decisão, é porque ela está num desespero de uma emergência de se livrar, talvez, de um problema futuro na vida dela. Eu quero dizer o seguinte, o aborto é algo tão complexo na vida da mulher que eu não vejo com essa naturalidade toda de que, pelo simples fato da legalização, elas se sentirão mais à vontade para fazer. Olha, o que eu posso dizer é que tem duas situações aí. Uma situação que eu acho que muito, num sistema permissivo de aborto completamente liberado, como há em vários países da Europa, tipo vários, como eu acabei de falar no caso da Groenlândia, a Dinamarca, né, que o aborto é absolutamente legalizado, como a Islândia, que praticamente você não tem mais síndrome de Down. Na Islândia você tem praticamente zero nascimento de síndrome de Down. Na Inglaterra, a Europa, a maioria da Europa, né? Então, nesse tipo de país, quando a mulher, ela é praticamente induzida a fazer um aborto, basta ela chegar na clínica e ninguém sequer tenta demovê-la, explicar, né? Até a adoção, porque eu não consigo, o principal argumento que às vezes as pessoas usam, mas então fica você com filho, vai ser mais uma pessoa passando fome. Gente, no Brasil, porque as pessoas confundem a fila de adoção de crianças maiores, que realmente têm uma dificuldade absurda de serem adotadas, com a fila de crianças recém-nascidas. Você tem uma fila que vai daqui até o Maracanã para adotar crianças recém-nascidas. Eu não consigo entender, sinceramente, esse argumento não entra na minha cabeça. Porque se você não quer o bebê, não tem problema nenhum. Simplesmente você leva a gravidez até o fim, não comete um assassinato de um bebê e depois vai ser levado para adoção. Então, eu não consigo entender, eu tenho dificuldade de entender esse tipo de argumento. Eu entendo assim, é porque uma coisa que eu vejo muito assim, as pessoas que são pró-escolha da mulher é justamente nesse sentido. Bem, a mulher é a dona do corpo dela, ela que faz o que ela bem entender. Mas existe um argumento que é pouco falado pelas pessoas que o aborto de certa forma, uma coisa muito... um assassinato de um bebê. Sim. Isso não é tocado muito porque isso causa um certo espanto. Sim. Não se fala, por exemplo, como é que é feito um aborto. Só se fala assim, a mulher terá a liberdade de fazer um abortamento. Como é que é esse procedimento do aborto? Porque eu vejo que o procedimento do aborto que é o que choca você e o que é o que te fundamenta a não ser a favor da legalização. Sim, em relação à primeira premissa que você utilizou, você falou da questão dos argumentos que são utilizados, que um deles é que o corpo é da mulher e a mulher que decide. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se for o corpo dela, faz o que ela quiser, né? Faça o que quiser. O problema é que a gente não está falando de um corpo só, a gente está falando de dois. São duas vidas. E ela não pode decidir se vai matar ou não aquela outra pessoa, né? Ao meu ver. Eu não estou entrando aqui na questão jurídica, estou entrando aqui na questão biológica. Sim. Qualquer pessoa que diga que ali é a mesmo DNA, mesmo cromossomo, é uma pessoa que está completamente fora de qualquer visão científica. Em relação à sua segunda pergunta, desculpa, você perguntou... Você fez uma pergunta... Eu estava falando sobre o procedimento. Ah, tá, ok. O procedimento do aborto, muitas pessoas me perguntam, Rafael, mas se não é por isso, por aquilo, por que você é contra o aborto? Não é por questão religiosa, não é por questão filosófica, como eu falei lá no STF, algumas pessoas até não gostaram, né? O meu motivo principal, primeiro, é uma questão de saúde pública, de que a liberação, sim, como eu já falei, seria um problema de saúde pública. Agora, o segundo motivo é porque eu, como obstetra, eu vejo o aborto.
espontâneo. Então eu vejo aquele embrião ou feto na minha frente, seja na barriga, na gravidez tubária, que aí sim a gente tem que realizar o aborto, né? Porque senão a mulher vai morrer, e a gente tira aquele embrião e feto, e vejo também no aborto espontâneo, um feto de 11, 12 semanas que seria liberado caso a DPF 442 passasse, quando ele sai do corpo e fica ali ainda nos últimos minutos, segundos, sôfrego, sem conseguir respirar, como um peixe fora d'água. E o procedimento do aborto, não sei se as pessoas sabem exatamente como é que é, o procedimento médico, que às vezes tem que ser feito, mesmo pelos médicos que são contra o aborto, mas por motivos médicos, é extremamente mutilador. Seja o AMIL com menos de 12 semanas, que você pega um procedimento a vácuo, né? E você pega aquele feto, aquele embrião, de repente sai dali uma papinha de embrião. Ou seja, numa idade mais avançada que você tem que fazer um feticídio com substâncias no coração do feto. Ou seja, mutilando com procedimentos, né, que você tem que arrancar por pedaço. O que a gente nota é que quando as pessoas que querem fazer o aborto mostra-se para elas como é o procedimento por meio de vídeos, muitas desistem, porque elas não querem, elas não sabiam que era aquilo. Porque eu acho que as pessoas colocam na cabeça dessas mulheres que não, ela entrou ali e de repente saiu dali e não tem um aborto. Só que não é passado como é que isso é feito. Quando muitas delas veem o vídeo com ultrassom e que tá lá o bebezinho todo direitinho e tal, e aí de repente é sugado e sai de lá triturado com líquido lá, com a gosma, muitas dessas pessoas desistem. Seria interessante, tem vários vídeos na internet para você ver como é que o procedimento é feito. É mutilador. É isso que é bastante chocante, assim. Sim. E qual é o direito do médico nessa questão? Ele pode se negar a fazer? A objeção de consciência é um direito inalienável do médico. Ele só não pode se negar a fazer em situações de emergência que a mulher possa morrer. Entendi. Qualquer outra situação, o médico que é contra o aborto, ele não faz e acabou, e ninguém pode fazer absolutamente nada contra ele. Pela legislação, o hospital tem que fazer, mas o médico pode se negar. Em último caso, quem é obrigado a fazer é o diretor técnico do hospital, que ninguém obrigou ele a ser diretor técnico. Se ele foi, é porque ele quis ser. Então ele arruma alguém para fazer que queira fazer, porque se ele obrigar de alguma forma que a pessoa não quer fazer, ele vai responder eticamente por aquilo, ou então ele faça, ele deu o jeito dele. Mas a objeção de consciência, tem alguns países aí que já estão indo lá. Na Argentina tem projetos de lei, há pouco tempo teve um médico que foi condenado lá porque não quis fazer um aborto e não era nada de emergência. Agora aqui no Brasil eu posso te garantir que a gente não vai deixar passar nada nesse sentido de ir contra o direito de objeção de consciência do médico. Entendi. Qual é o nível de sofrimento do feto num aborto? Varia de acordo com a semana? Pois é, isso aí, algumas perguntas elas ainda não têm resposta, né? O que a gente sabe é que o sistema nervoso central ele começa a se formar com 2, 3 semanas, né? Então, partindo do princípio que com o sistema nervoso central você já tem sensações e tudo mais, eu acho que a partir daí você pode já imaginar que pode haver algum tipo de sofrimento. Agora, com certeza, com 12, 13 semanas, qualquer pessoa que enxergar um feto de 12, 13 semanas em loco, né, no local ou vendo um bom vídeo, não é possível que vai acreditar que aquilo ali não tem nenhum tipo de sensação ou de sofrimento, ou seja lá o que for. Mas a resposta científica para a sua pergunta é que exatamente a semana que isso acontece não se sabe direito, não se sabe. Entendi. Na sua opinião, primeiro, você é a favor do aborto em algum caso? Não. Só nos casos já previstos em lei? Eu, como eu sempre deixo claro, eu sou a favor da legislação atual que compreende a anencefalia liberada pelo STF, mas aí eu tenho várias reticências, porque o que está acontecendo atualmente é que por causa da anencefalia várias pessoas têm entrado na justiça e conseguido por outras situações que não são incompatíveis com a vida, tá? Como o Zika vírus. O Zika é outra questão que a gente pode entrar. A minha preocupação no Zika vírus é essa. Primeiro que eu sou totalmente contra o Zika, pelos motivos que eu já apresentei, inclusive, no Senado, é uma coisa completamente sem sentido. É uma das coisas mais bizarras que já aconteceu no sistema jurídico brasileiro, essa ADIM da liberação do Zika, que a gente vai conversar daqui a pouco. Uhum. A outra situação é o risco de vida materna, e aí sim, nesse eu sou totalmente a favor. O que acontece é que risco de vida materna tem que ser um risco grande. E atualmente muitas até decisões judiciais, um dia desse teve uma decisão judicial por um desconforto da mulher.
que foi colocado como uma proxy de risco de vida materna. Então, assim, tem que se tomar cuidado. E na questão do estupro, eu acho que deveria ter sim um trabalho de dissuasão da mulher, dela tentar desistir, né? Mas caso ela não queira de jeito nenhum, eu não tenho como ser contrário, embora eu, Rafael, não faria de jeito nenhum. Só faria no risco de vida materno, de emergência, né? Porque isso aí eu não posso deixar a mãe morrer. Agora, na questão do estupro, adendo que eu já falei. Grande parte parece que é mentira. Então, o que a gente está lutando é para uma portaria do Ministério da Saúde que permite o aborto sem BO, dela ser mudada, ser revogada pelo atual governo, né, que entrou com a campanha de ser contra o aborto. Então, a gente está conversando sobre isso com o parlamento, com senadores, com deputados, para essa portaria ser revogada e haver a obrigatoriedade do BO antes do aborto por estupro. Entendi. Você quer falar um pouco sobre a questão do Zika vírus? Pois é. Então, a questão do Zika vírus é a DIN 5581, que foi proposta pela ANADEP, Associação Nacional de Defensores Públicos, que em vez de estar preocupado com coisa séria, está preocupado em pedir aborto para quem foi infectada pelo Zika. E por que isso não tem sentido, além das questões que eu já falei? O primeiro motivo é o seguinte: os testes sorológicos para diagnóstico do Zika na gravidez, eles não servem para nada. Não serve para nada porque há muito erro, há muito inconsistência de diagnóstico, há muita reação cruzada. Basta você ter tido dengue, chikungunya, febre amarela, ter sido vacinado pela febre amarela, que você pode provocar um resultado positivo. Como é que você vai definir um procedimento assassino como é o aborto, né, que no caso vai provocar morte, baseado num teste que é mais ou menos como jogar uma moedinha para cima e vincar o coroa? Isso, ao meu ver, não tem o menor sentido. Né? Então, foi proposta pela ANADEP, estava pautada para ser julgada no Supremo Tribunal Federal no dia 22 de maio, mas com extrema pressão nossa, e foi realmente uma junção de médicos, parlamentares e tudo mais, a gente conseguiu que o ministro Dias Toffoli tirasse de pauta. Agora, continua lá, né? Assim, tirou de pauta agora, mas ao sabor dos ventos isso pode mudar. Então a gente quer que essa ação, de uma vez por todas, ela acabe, porque ela não tem, do ponto de vista científico, ela não tem sentido. Além do mais, quando ela foi proposta em 2016, não se sabia quase nada sobre o Zika, porque o Zika existia só lá em Uganda, na África, ninguém sabia sobre a questão do Zika. Então, várias das questões propostas nessa petição, que não tinham respostas naquele momento, hoje têm respostas. Por exemplo, lá na petição está dito que as mulheres ficavam apavoradas e tal quando tinham o diagnóstico de Zika na gravidez, porque achavam que era quase certa a chance de ter um bebê afetado. Hoje a gente sabe que a chance de ter um bebê afetado em alguém que foi contaminado pelo Zika na gravidez é de menos de 5%. Então tem sentido a gente fazer um aborto em alguém que tem uma chance em 20 de ter um bebê contaminado, de ter um bebê com sequela? Ao meu ver, não. Então, hoje em dia a gente tem resposta para a maioria das perguntas que aquela petição colocou. Então, o que a gente acha é que a própria ANADEP deveria chegar e ela mesma, eu não sei se juridicamente isso é possível, mas ela mesma retirar de pauta isso, acabar com essa história. Não tem sentido do ponto de vista médico. Eu já fiz vários documentos, falei lá no Senado, mostrei a parte científica da coisa. E até agora, ninguém rebateu. Né? Eu gostaria até que alguém rebatesse os meus argumentos, ninguém rebateu. Então, se ninguém rebateu, é porque meus argumentos são válidos. Esses números vêm de que pesquisa? O número do 5%? O número do 5% ele vem de uma pesquisa do CDC americano, que é a instituição mais respeitada no mundo em doenças infecciosas. Está disponível na internet. E uma pesquisa da Fiocruz também mostrou que era um número menor que 15%. Então, eu estou te citando duas referências, a Fiocruz e o CDC americano. Entendi. Na sua opinião, o aborto é um assunto muito complexo. Sim. Qual seria, então, a solução? Porque não tem como negar que o aborto acontece, né? Sim, acontece. Como o homicídio acontece, como o estupro acontece. Ou não, ele acontece. A sua solução, então, para a questão do aborto seria qual? A prevenção? Pois é, então vamos lá. A questão é que o Brasil é um país muito complexo, com uma desigualdade muito grande, assim, crianças de favela engravidando, tendo filhos com 12 anos. Então o aborto acaba às vezes sendo a solução, não a ideal, mas a única solução à vista da pessoa. Eu vejo uma solução completamente errada. Sempre que eu vejo essa argumentação, já que o aborto acontece, vamos liberar, então, vamos lá. Então, se a gente parte dessa premissa, vamos liberar o homicídio, vamos liberar o roubo, vamos liberar o estupro. Porque ao meu ver, o aborto é muito mais grave do que um crime contra a vida, né? A gente aqui está numa questão jurídica, o aborto é um crime contra a vida. Então, quais são os tipos de crimes mais
graves. É o crime contra a vida. Então, ao meu ver, para mim, esse argumento ele não tem sentido, né? Ele acontece, então vamos criminalizar para diminuir, né? E vamos repressão para a forma de diminuir. Agora, qual a solução, né? Pensando do ponto de vista de algo propositivo? Lógico que a gente tem que pensar nisso também. Primeiro tem que ter educação, né? As pessoas têm que saber que relação sexual, todo mundo sabe, mas tem que ter uma questão de prevenção, de saber que tudo na vida tem consequência. Se você tem relação sexual desprotegida, e a gente aqui não está falando de estupro, obviamente, todo mundo sabe, dificilmente, a não ser que seja uma criança, mas aí é estupro, até 14 anos, menor de 14 anos é estupro. Dificilmente alguém do Brasil não sabe, com mais de 14 anos, que uma relação sexual desprotegida pode provocar uma gravidez. Né? Isso é um fato. Eu não consigo conceber, eu te juro que eu tenho uma dificuldade enorme. Tem que disponibilizar métodos contraceptivos de longa duração. Dificilmente em algum lugar do Brasil você não vai ter acesso à pílula. A gente sabe que às vezes sobra pílula em postos de saúde. Então eu acho que é uma questão de educação, de saber que tudo na vida tem consequência. E naquelas que engravidam, a gente tem que pensar em formas de tentar resolver o problema. E eu acho que a principal é o seguinte: você não tem condição, não quer ter o filho, não quer ficar com o filho, leve a gravidez até o final e da própria maternidade, isso já acontece, que seja adotado. E você pronto, você se livrou do que você acha que é problema e uma família vai ficar muito feliz com aquele bebê. Nessa gravidez levada até o final, vamos supor que seja uma menina de 15, 16 anos. Teria que ter um auxílio do Estado? Ao meu ver, sim, como é no caso do Zika. No caso do Zika, não só na gravidez, mas depois também, porque é um fato que o Zika lá no Nordeste, as mães as que tiveram filhos com sequela foram abandonadas pelo Estado. Isso é um fato. A gente não pode esquecer isso. Então o Estado ele tem sim que prover, que ajudar. Há muitas casas, e aí são religiosas, sim, né? Que eu acompanho, vejo o trabalho de casas pró-vida, de pessoas pró-vida, que dão esse apoio para essas mulheres. É questão delas procurarem. Isso tem no Brasil inteiro essa rede de apoio, que eu admiro muito. Né? Eu admiro muito o trabalho dessas pessoas que, chamadas de dia, de madrugada, final de semana, seja lá o que for, vão dar apoio para essas mulheres, vão ficar com elas, vão tentar disponibilizar tudo para levar a gravidez até o final e depois, se ela não quiser ficar com o filho, que vá para adoção. Tem solução. Tem solução, no momento atual não é o ideal, o governo tem que ajudar, tem que fazer mais, até porque esse governo foi eleito com a pauta claramente contra o aborto. É estelionato eleitoral não agir no sentido, né, de evitar o aborto no Brasil, o aborto criminoso, mas a gente pode ajudar bastante nisso sim. Existe algum modelo internacional nesse sentido? Sim, existe. E o que o Brasil ele imita, mas é o que eu estou dizendo, no Brasil o que acontece é que essa rede de apoio ela é muito mais das pessoas físicas do que do próprio governo. Eu acho que o governo teria que ajudar. Depende de ONG, né? Exato, depende de ONG, depende de instituições religiosas. Então o governo ele tem muito mais condições. Eu vejo às vezes pessoas sem condição nenhuma, eu às vezes fico até com vergonha, que eu como médico e tal, eu não faria o que uma pessoa que não tem condição nenhuma faz, de colocar aquela pessoa na sua casa, de ficar os 9 meses da gravidez com aquela pessoa. Eu acho que eu não faria isso, eu não teria esse altruísmo para isso. Só quem tem que fazer não sou nem eu e nem essa pessoa desvalida que faz esse papel, e sim o governo. Então é por isso que eu acho que o governo, né, nível federal e para estadual e municipal, teria que fazer. Mas é basicamente o apoio durante a gravidez e depois a adoção. A adoção é muito simples, porque no Brasil a fila é enorme e não tem problema nenhum. Mas eu acho que o problema maior é a questão da educação para a prevenção antes, que não funciona tão bem, e a questão da gravidez, de dar o apoio para essa mulher durante a gravidez. Existe um risco inerente à vida, um risco à vida da mulher numa abortagem? No aborto, você fala ilegal, legal? Sim, vamos no legal primeiro. Então, no ilegal, provavelmente muito maior do que no legal. No aborto, se você está falando do aborto legal, aquele que é feito pelo médico, permitido por lei, sim, existe, lógico que existe, porque a gente está falando de procedimentos invasivos, né? Seja com remédios ou seja com aparelhos que podem perfurar, que podem inclusive provocar morte. Eu apresentei no STF que a mortalidade materna no ano de 2015 por aborto legal, aquele feito em maternidade por médico autorizado de acordo com a lei, teve uma mortalidade materna 3 vezes maior do que a mortalidade materna já altíssima do Brasil. A mortalidade materna do Brasil é de mais ou menos 60 em 100 mil nascidos vivos,
e nesse ano a mortalidade materna por aborto foi de 180 em 100 mil nascidos vivos. Então 3 vezes maior, isso é nível subsaariano na África. Então tem riscos, e os riscos principalmente por questão de perfuração, de infecção, de ação dos remédios, não são remédios sem efeito. E outro problema, o problema não é só morrer ali no procedimento, não. O que a gente sabe hoje é que o aborto, uma pessoa que faça o aborto, ela tem riscos durante a vida inteira, mortalidade aumentada e muitos problemas psicológicos e psiquiátricos. O que a gente muito vê é que essas mulheres que provocam o aborto, pro resto da vida, elas ficam mal. Um dia desse eu estava com uma pessoa que fez aborto, amiga minha, eu nem sabia que ela tinha feito aborto. Ela falou: Rafa, eu vejo, né, o teu ativismo e tal nessa questão, eu queria te dizer uma coisa, eu fiz um aborto, não sei o que tal, e eu não acredito muito nessas coisas, mas eu estou vendo a minha filhinha aí do seu lado. E ela falou: de vez em quando eu vejo. Eu fiquei um pouco assustado, né? Quem não fica, mas eu entendi que aquilo ali era muito mais uma questão psiquiátrica dela, por não esquecer aquele procedimento que ela fez. Isso a gente vê o tempo inteiro, e eu não estou falando disso de minha percepção pessoal, quanto é uma percepção pessoal, mas você tem vários estudos que mostram que as mulheres que realizaram aborto, ela tem problemas tanto a curto quanto médio e longo prazo maiores do que quem não fez. Sim. Você acha que existe algum movimento no Brasil e no mundo assim de banalização do conceito de aborto? Não tenho a menor dúvida, né? Movimentos de esquerda, progressistas, eles tratam o aborto como se fosse comprar um sanduíche na esquina. Isso é chocante para qualquer pessoa, independente se é a favor ou se é contra. Eu não consigo conceber as pessoas. Você vê que aquilo ali para elas não é nada. Algumas falam, inclusive, parece que tem prazer em matar o feto. Você não pode banalizar essa questão. Você não pode colocar essa questão como uma coisa de feminismo ou não. Isso é uma questão muito séria. Isso é uma questão de matar um ser humano. Porque, então, por exemplo, um feto com 6 meses já teria uma vida viável se ele estivesse fora da barriga. Sim, a situação é tão grave que tem um estado americano que liberou, entre aspas, o aborto pós-nascimento. Ou seja, se você matar até 24 horas depois, você entra na mesma lei do aborto liberado. Porque o que se nota no Brasil, e já aconteceu... Qual o fundamento? O fundamento é que naquelas 24... Não, ao meu ver, nenhum, mas o fundamento é que naquelas 24 horas ele ainda pode ser visto como se estivesse dentro do útero. E aí você poderia matar, entendeu? Isso foi uma lei aprovada há pouco tempo. Então são coisas gravíssimas. E o que você nota é que o movimento deles, repare, que vamos liberar ali, vamos liberar no Zika, vamos liberar na anencefalia, eles vão indo passo a passo. E quando, por exemplo, vem um governo que se diz contra o aborto e você tenta de alguma forma recuperar o espaço perdido, aí começa as feministas a gritarem retrocesso, não sei o que, bababá e tal. Então, repare que o plano delas é perfeito. Você vai sempre indo no sentido cada vez maior da liberação do aborto. Não retrocede nunca na percepção delas. Ao meu ver, quanto mais você proíbe o aborto, mais progresso é. Mas usando o argumento delas, é sempre um retrocesso. Então, nesse nível, a gente vai chegar como é na Europa, aborto completamente liberado. E é isso que a gente quer evitar. A gente não só quer evitar a progressão da liberação do aborto, caso a caso, como a gente quer restringir muitas situações que, ao nosso ver, não tem o menor sentido. Entendi. A questão do aborto, assim, você pensa, um feto de 1 mês, você fica, no meu ponto de vista, me causa um desconforto menor, mas quando chega assim, quando você já começa a ver uma fisionomia humana, causa um desconforto muito grande. Aí eu entro na questão da 12ª semana. A questão de que até a 12ª semana existe eu não sei se é uma verdade ou não, mas esses dizeres por todos os lados que até a 12ª semana não haveria mal nenhum cometer um aborto. Isso é verdade? Eu sei que você já tratou disso, mas eu queria aprofundar um pouco mais. Primeiro é importante lembrar que tanto eu quanto você, quanto qualquer um, né, que esteja no planeta Terra, ou esteve, ou estará, já foi um dia uma única célula, né? Agora, eu também entendo que para quem quer provocar o mal e quem quer matar, se sente melhor ou pior de acordo com o que enxerga. Até, como eu falei, só em a gente colocar um vídeo de como é feito um aborto, ou mostrar para aquela própria mulher que vai fazer um aborto, o próprio aborto dela,
muitas já vão desistir, só por isso. Existe alguma pesquisa nesse sentido? Sim, existe sim. Tem várias pesquisas que mostram que quando você mostra, geralmente por meio de ultrassom ou vídeos anteriores, muitas desistem. Existe pesquisa assim, nesse sentido. Mas voltando a essa... 12ª semana. Bom, em relação à 12ª semana, um feto com 12 semanas, ele é exatamente uma miniatura de um adulto. Obviamente que você vai ter proporções diferentes, a cabeça maior, braço e perna menores, mas é isso que eu estou te falando. Eu, no meu ponto de vista pessoal, que enxergo, já vi vários abortos espontâneos, quando você enxerga aquele bebezinho ali tentando respirar como um peixe fora d'água e não consegue, quem conseguir fazer um aborto ali naquela situação, ao meu ver, tem um parafuso a menos, que não é possível. Eu só acredito que seja a favor do aborto quem nunca viu isso. Então, assim... um feto com 12 semanas é a gente em miniatura. Eu não consigo entender, eu tenho dificuldade de entender. E a comunidade médica está mais com você ou está mais para o seu lado? Então, tem pesquisas, né? A única pesquisa que foi feita no Brasil sobre isso mostra que a maioria dos médicos é contra o aborto. É contra a descriminalização do aborto, mas é a favor da legislação atual, como é o meu caso, né? Então, essa é a última pesquisa que a gente tem, já tem tempo. Estamos sim já pensando na outra pesquisa, agindo nisso para ver exatamente qual é a opinião atual. Aí é uma questão de percepção. Pesquisa, eu estou te citando a única que tem, que a maioria é a favor da legislação atual que tem no Brasil. Tá? Foi uma pesquisa até feita pela FEBRASGO, e a FEBRASGO é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e foi defender o aborto, a descriminalização do aborto no STF em agosto. E eu apontei, eu era o único médico, né, lá que fui contra, e eu apontei para todos os médicos presentes, coloquei o dedo na cara de cada um e falei: vocês não nos representam. Se eu não me engano, eram 9 médicos, todos a favor e somente eu contra. Eu falei: isso aqui vocês não nos representam, o FEBRASGO não nos representa. Vários médicos da FEBRASGO se desfiliaram, eu inclusive, porque a gente não concordou com isso, ela não nos ouviu. Essa decisão da FEBRASGO ser amicus curiae lá no Supremo Tribunal Federal foi uma decisão de diretoria, junto com os presidentes das federadas, que não ouviram a grande massa de obstetras. O CFM em 2013 ele se manifestou a favor da descriminalização, e em 2018, muito provocado pela gente, pelos médicos, que a maioria é contra, ele se colocou neutro. Ele optou por não dar opinião, inclusive ele não foi no STF, ele achou por bem não ir ao STF. Agora, em 2019, vai haver eleições para o CFM, e a pauta de grande parte das chapas, com chances maiores, é de levar para o CFM, caso ganhe, para o CFM agora tomar uma postura contra a descriminalização do aborto, contra a DPF 442, contra o ativismo judiciário, e deixar isso a cargo do parlamento, da sociedade decidir. Entendi. Você é médico, mas vamos supor que você tivesse um cargo hoje em dia de chefia política. Qual seria a sua primeira medida na questão do aborto no Brasil? A primeira medida na questão do aborto seria revogar a portaria do Ministério da Saúde que permite o aborto por estupro sem BO. Porque, para mim, isso ao meu ver, é liberar o aborto no Brasil. Basta a mulher chegar no hospital, dizer que foi estuprada, e vida que segue vai ter direito ao seu aborto. Então, para mim, o aborto no Brasil ele é liberado, ele é absolutamente liberado. Chega no hospital, fala que foi estuprada e você vai ter o seu aborto. Então, para mim, essa seria a primeira medida a ser tomada. Eu falei isso, inclusive, lá no Senado. Vários senadores encamparam minha ideia, falaram que queriam conversar com o ministro Mandetta para fazer isso. Mas até agora nada foi feito, e eu sei que os senadores e deputados estão pedindo, mas o governo até agora não se mexeu. Alguma outra medida de prevenção, algo do tipo? Então, aí as outras seriam para a questão da prevenção. Sim, essa questão de educação, né? Educação de gravidez, de disponibilização de métodos contraceptivos de alta eficácia, de apoio durante a gravidez, que eu acho isso importantíssimo, e da questão do esclarecimento da possibilidade de adoção, porque o desespero maior que eu vejo nas mulheres é que elas se dizem sem ter condições de cuidar daquela criança. O problema não é a gravidez, eu não vejo a maioria tendo como problema ficar 9 meses, né, grávida, obviamente, uma gravidez dura 9 meses. O problema maior é que elas ficam desesperadas com o fato de depois ter que ficar com a criança que elas não têm como cuidar. Então é muito comum falar, você já que quer que a mulher leve para frente, leva para casa. Eu não tenho que levar para casa, não fui eu que fiz o filho, né? Mas com certeza tem uma fila enorme de pessoas
querendo adotar um bebê recém-nascido. Então isso tem que ficar muito claro para essas mulheres. Apoio e mostrar que é só a questão de levar a gravidez, ter apoio nessa gravidez, que depois, se ela não quiser ficar com o filho, ela não vai ficar, e com certeza vai ficar com a família que vai ter muito amor por esse bebê. Então a criação de um sistema de adoção mais eficiente. O sistema de adoção ele funciona para recém-nascido. Na verdade, eu acho que é mais esclarecer a população de que existe esse sistema. O que a gente vê hoje no Brasil é que você tem literalmente milhares de casais que querem um bebê recém-nascido e não conseguem. Não conseguem porque a fila é gigantesca. Repara que sempre que tem um bebê encontrado na rua, sempre tem quem encontrou quer, quem não sei o que quer, o policial quer, todo mundo quer. Mas na verdade não fica com nenhum deles, porque existe uma fila e vai ficar para o primeiro da fila. Então não é real, são argumentos muito frágeis. Quando as pessoas que defendem a descriminalização do aborto, a maior parte dos argumentos são muito facilmente quebráveis, de tão fracos. Eu quero então voltar para o início, que um dos argumentos das pessoas é de que o aumento, como você falou, dos custos para o SUS não seria significativo porque o SUS já tem despesas com as mulheres que fazem abortos ilegais. Se você poderia aprofundar um pouco mais nesse sentido, por que haveria um incremento dos gastos no SUS? Vamos lá. Primeiro, teve uma pesquisa, se eu não me engano, foi ano passado, no final do ano passado, que saiu na Folha de São Paulo, se eu não me engano, que falou que o custo dos abortos no SUS era de 500 milhões de reais. E aí meio que colocou esse custo como se fosse tudo isso de aborto ilegal. Na verdade, esse custo, as pessoas precisam entender que aborto é uma coisa comum. Estou falando do aborto espontâneo. Você tem estatísticas que mostram que mais ou menos 25%, até dependendo da idade da mulher, 50% das gravidezes vão terminar em aborto. Então, de forma leviana, se colocou na conta do aborto ilegal todas as internações por aborto no Brasil. O que mais você tem de internação na maternidade é do aborto espontâneo. É comum. A mulher sangra, sabia que estava grávida, sangrou, ela procura o hospital para ver se aconteceu alguma coisa, se não aconteceu, você vai lá, diagnostica, você não vai mandar a mulher embora, você interna, fica lá um dia, às vezes você tem que fazer um procedimento, a curetagem, tem que usar algum remédio, alguma coisa. Então isso é normal. Agora, se você libera o aborto, é óbvio que isso vai aumentar. Eu não consigo. Sabe o que acontece? A questão do número é o seguinte. Por que esses números, eles mentem tanto, né? Quem é a favor do aborto mente tanto. Por quê? Porque no momento que o aborto é criminalizado, como é atualmente, eles mentem o número. Eles adoram lidar com hipérboles. Eu falei que o número do aborto no Brasil, de morte, é mais ou menos 50 a 70. Eu já vi até eles dizerem que morrem 70 mil por ano. Eu tenho tudo isso documentado. O ministro da Saúde, na época, ele colocou que morriam 11 mil mulheres por ano. Então sempre, a revista Veja, eu até mostrei isso no STF, falou que morriam 11 mil também. A Folha, se eu não me engano, falou que morriam 1.500 mulheres por ano. Então são números aumentados. Eles, em relação à quantidade de aborto, eles também aumentam o número, dizendo que tem 1.100.000 abortos por ano no Brasil. Sendo que esse número não passa de 200 a 300 mil. Eu não estou falando de aborto ilegal, não. Estou falando de aborto como um todo no Brasil, internação por aborto. E aí o que acontece? Você tem um número inventado muito alto de 1.100.000. Quando você libera, você não tem mais número inventado. Você tem um número real. Por que você vai mentir se agora é liberado? E obviamente esse número real, ele vai ser muito menor do que o número inventado. Aí de 1.100.000, que é mentiroso, cairia para 300, 400 mil. Só que o 300, 400 mil, que é o real após a criminalização, ele não pode ser comparado com o número mentiroso anterior. Ele tem que ser comparado com o número real anterior, que na verdade nem se sabe direito de tanta mentira que há, mas que seria alguma coisa entre 200 e 300 mil. Em países sérios, vou dizer, por exemplo, o Uruguai, esse número do Uruguai ele é bem preciso. Ele liberou o aborto, se eu não me engano, em 2013, 2012. Você teve um crescimento do momento que liberou até o ano passado, que eu tinha o último número que eu apresentei no STF, de 37%. Isso sim é um número real, porque você está lidando com uma coisa lógica. Como é que você pode conceber que descriminalizando uma coisa, o número vai diminuir? Isso não tem o menor sentido. Então, é porque é baseado no número anterior mentiroso, super aumentado. Entendi. E isso afetaria, modificaria a questão dos custos do SUS. Lógico, porque eles colocam a questão dos custos, eles colocam baseado em números que não são verdadeiros, números inventados. E mesmo os números de internação por aborto, eles dizem que tudo é por aborto ilegal. E não é por aborto ilegal.
você, por exemplo, for casado, a sua mulher está grávida, está com 2 meses de gravidez, e ela sangra, o que você vai fazer? Você vai ficar em casa querendo saber o que aconteceu? Não, você vai levar no hospital. E se por acaso for diagnosticado lá que está havendo um aborto, o médico vai interná-la. E aí aquela internação, os mentirosos colocam na conta do aborto ilegal. Não houve um aborto ilegal, houve um aborto espontâneo. Entendi, que é uma questão natural. Que é uma questão natural, até porque ninguém escreve no prontuário que é aborto ilegal. Ou você vai escrever num documento que você está com cocaína ou que você estuprou alguém. Ninguém vai dizer que fez um crime. Então, por definição, o número de aborto ilegal, você não tem como saber. Agora, certamente ele vai estar no número de internação por aborto, que no Brasil, por ano, é de 200 mil. Ou a pessoa vai fazer um aborto e vai ficar em casa. Não, mesmo que a pessoa tome um Citotec, e é muito comum o aborto ilegal ser por Citotec, quando ela começa a sangrar, ela vai para o hospital. O Citotec é o quê? O Citotec é aquele comprimidinho que se compra na Uruguaiana e tal, para abortar. Então o que é que elas comumente fazem? Elas compram o Citotec no mercado negro e quando começa a sangrar vão para o hospital. E você acha que quando elas chegam no hospital elas falam que aquilo foi aborto legal? Não. Entra na conta do aborto normal. Entra nas internações por aborto normal. Por isso que eu estou te falando, se a gente tem 200 mil internações por aborto de uma forma geral no Brasil, o número de aborto ilegal vai estar nesse número, não vai estar em outro número, porque elas também vão para o hospital, entendeu? Mas aí a gente tem um problema de quantificação desse número, porque a própria grávida vai mentir sobre isso. Sim. Então o governo também fica desguarnecido da informação. Eu concordo, né? Mas é isso que eu estou te falando. Você acha que o governo tem uma culpa nisso ou o governo é vítima disso? Não tem como saber. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, que o número de aborto ilegal, obrigatoriamente, ele tem que estar dentro do número de internação por aborto. Se o número de internação por aborto no Brasil é de 200 mil, o de aborto ilegal tem que estar dentro desse número. E de forma nenhuma ele pode ser a totalidade desse número, porque a totalidade inclui também o aborto espontâneo. Entendi. Então como é que você pode ter um número de 1.100.000 abortos ilegais no Brasil se a internação por aborto no total é de 200 mil? Não bate, não tem lógica o negócio. Entendi. Entendeu? Agora uma dúvida um pouco mais científica. Sim. A gente tem a pílula do dia seguinte, que não seria uma abortagem. Seria? Não. Pílula do dia seguinte. E a de um mês? Que existe em alguns países, tem eu não sei o nome do remédio, que você toma um mês após a gravidez e que... Não, eu acho que talvez você esteja falando do mifepristona, mas não é um mês. Um mês. Qual é o tempo? É 5 dias, 7 dias, é mifepristona. Isso, né? Não seria também Depende, uma abortagem? Vamos lá, o que é aborto do ponto de vista médico? Aborto do ponto de vista médico é uma perda da gravidez após a anidação. O que é anidação em termos rápidos e leigos? É quando aquele embrião ele cola no útero, né? E aí começa a formação da placenta. Qualquer coisa que aconteça antes disso, a gente como médico não considera aborto. E por isso a pílula do dia seguinte não é abortiva, até porque a gente só usa a pílula do dia seguinte até 72 horas. Então ela vai agir anterior à anidação. Algumas pessoas, né, principalmente as pessoas religiosas, elas consideram que após o embrião formado, você já usa o termo aborto, tá? Eu não estou entrando nesse mérito aqui, eu estou só explicando essa dúvida que você está tendo. E aí a pílula do dia seguinte, ela pode se interferir na cola entre o embrião e o útero. Eu não considero isso aborto, mas os religiosos consideram. E por isso que muitos dizem que a pílula do dia seguinte é abortivo. O mifepristona, ele pode ser utilizado inclusive após a anidação. E aí sim, se ele for utilizado após a anidação, ele é considerado abortivo. Mas o mifepristona também pode ser utilizado antes da anidação. E aí ele não será abortivo. Para sua consciência, o uso da mifepristona já após a anidação seria algo errado, imoral de se fazer? Eu não faria. Após a anidação de jeito nenhum. Aliás, a mifepristona eu não faria em situação nenhuma, porque a mifepristona, ela realmente, nessa situação de aborto, é para provocar o aborto. A mifepristona tem outras utilidades médicas, tá? Mas se você perguntar da pílula do dia seguinte, religiosos não passariam a pílula do dia seguinte, inclusive médicos religiosos. Eu não tenho problema nenhum em passar a pílula do dia seguinte, levando em conta que ela não é abortiva do ponto de vista médico. Embora de forma nenhuma a pílula do dia seguinte tenha que ser uma panaceia, porque virou panaceia. A mulher vai ter relação sexual e usa a pílula do dia seguinte.
Isso tem que ser uma medida de exceção. O que é uma medida de exceção? A mulher teve uma relação protegida com camisinha, a camisinha estourou. Não é culpa dela. Aí você usa pelo dia seguinte. O que a gente acontece ver em muitos casos, talvez na maioria dos casos, é que ela já tem a relação contando que vai usar pelo dia seguinte. Isso é um absurdo e eu não entraria num jogo desse de jeito nenhum. Eu não prescreveria nessa situação. Qual o risco da pílula do dia seguinte para a mulher? Existe algum? Não, se usado de forma muito isolada, uma vez na vida, outra na morte, pouco risco. Provavelmente ela vai ter uma regularidade menstrual por um tempo, peito doendo, inchaço e tal. Agora, se você perguntar uma chance em 1 milhão, aí pode até matar, né? Mas assim, como qualquer remédio pode matar, como até água em grande quantidade pode matar. Entendi. Vamos só falar mais uma vez aqui daquela questão sobre o corpo feminino e a decisão sobre o feto. Na sua opinião, então, não é porque está no corpo feminino que ela deveria poder tomar uma decisão a respeito daquele feto que ela porta? Ela pode decidir por ela, não por outra pessoa. Ao meu ver, você está perguntando a minha opinião, sim, por ela decide o que ela quiser fazer. Agora, ela não pode decidir pela vida de outra pessoa, que simplesmente está no corpo dela, né? Porque ela, né, junto com o homem, produziu aquele corpo e é simplesmente um hospedeiro por 9 meses, mas uma pessoa completamente diferente dela. Isso você fala do ponto de vista científico da questão. Sim, do ponto de vista científico não tem nem sentido dizer que são DNAs completamente diferentes, não tem absolutamente nada a ver uma pessoa com a outra. Não à toa a imunologia da grávida ela é completamente diferente da imunologia de uma mulher não grávida. O sistema imunológico na gravidez ele é obrigado a diminuir, fica bem mais fraco. Por quê? Porque o feto, o embrião, ele age de alguma forma que provoca reações na grávida, porque ela pode interpretar ali como se fosse um corpo estranho. Corpo estranho por quê, na verdade? Não gosto de utilizar esse estranho. Porque é outra pessoa, porque não tem nada a ver com as células dela, entendeu? Então são pessoas completamente diferentes. Bem, então acho que a gente já esgotou todo o ponto. Eu agradeço a sua presença, Rafael. Espero que você consiga, dentro das suas possibilidades, alcançar o seu objetivo, muito embora eu, do ponto de vista da minha consciência, ainda tenho bastante dúvida sobre o que seria correto ou errado, porque eu ainda tenho essa percepção de que, por mais que não seja a mulher, ainda é portado dentro da mulher, então eu acredito que a mulher deveria ter uma voz um pouco maior, ou não só um pouco maior, mas uma voz muito grande sobre isso. Só que como eu valorizo o contraditório, eu quis sua presença aqui, eu agradeço bastante, que se prontificou a estar aqui conosco. Eu que agradeço a presença, né? Ultimamente eu venho levado as evidências científicas onde me pedem. Eu acho que essa é a forma que eu tenho para ajudar, né? Mostrar as evidências. Muita gente já chegou em mim, principalmente estudante de medicina, que a gente ultimamente vê um crescimento muito grande de estudantes a favor do aborto, me agradecendo. Muitas pessoas falaram, olha, eu tinha um pé ali, um pé acolá, não sabia direito para onde ir, depois que eu vi a sua aula, eu fui totalmente para o lado contrário. Isso é uma questãozinha que você falou das mulheres. Como o lado de lá sempre lida com mentiras e com falácias, eles adoram dizer que falam pelas mulheres, que as mulheres são a favor do aborto. Pesquisas do Ibope, do Datafolha recentes, disponíveis na internet para quem quiser ver, fala que sabe quem é mais contra a liberação do aborto? As mulheres, as pretas e as pobres, ou seja, tirando aquele papo furado, aquela mentirada de que, na verdade, isso é uma coisa de homem, de branco e de rico. Muito pelo contrário. As pesquisas mostram que quem é contra o aborto é mulher, preta e pobre. Tá bom. Então, muito obrigado, Rafael. Nada. Espero que você tenha sucesso aí na sua Obrigado. caminhada. Obrigado.